Olá, então, 1, 2, 3 e... Teólogos Anônimos. 4 caras desconhecidos discutindo teologia. E é isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do Teólogos Anônimos, esse podcast supimpa aqui de 4 amigos discutindo teologia. E hoje a gente vai estar só entre 2 amigos, assim como no último episódio, episódio 13, que foi sobre interpretação bíblica. E este é o episódio 14, acho que eu já falei. E é o segundo episódio da nossa série Temas que a gente gosta, em que a gente vai apresentar os temas que cada teólogo anônimo gosta mais aí de falar. O Jacinho já falou de interpretação bíblica e hoje o Gustavo vai falar do pastor alemão, que não é um cachorro, que é o Dietrich Bonhoeffer. Fala pra gente, Gustavo, por que você gosta de falar sobre Dietrich Bonhoeffer e por que as pessoas deveriam saber mais sobre Bonhoeffer, deveriam conhecer a vida e a obra dele. Falei certo, Dietrich Bonhoeffer? Falou. Fala aí, eu não sou alemão, não. Bonhoeffer. Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Parece que tá bravo, né? Falando o nome do cara. É, não, alemão sempre parece que tá bravo. Eu acho que quando fala de Bonhoeffer, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o teólogo que tentou matar Hitler, o pastor que tentou matar Hitler, né? A gente acaba criando meio que uma fantasia, assim, né? Essa é sempre a primeira coisa que vem na minha cabeça. É, né? Mas o que eu gosto mais de estudar Bonhoeffer, assim, de ler Bonhoeffer, eu acho que é a teologia dele, que eu acho muito atual. Então, quando eu leio Bonhoeffer, eu acho que a maioria das coisas que eu leio dá para aplicar nos dias de hoje. Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, quando eu tô lendo, fazer a relação com o que a gente vive hoje, ver a atualidade do que eu tô lendo, eu acho muito legal. E outra coisa que eu acho muito legal sobre Bonhoeffer é que não dá para dissociar a vida dele com a teologia que ele produz. Isso para mim é algo que eu acho muito legal, assim, que me alegra muito ver, né, um teólogo que você não consegue dissociar o que ele produz de teologia com a vida dele. Existe até uma brincadeira que fazem alguns teólogos que não gostam muito do Bonhoeffer, que fala que ele era melhor ser humano do que teólogo, né? E até umas coisas que ele fez mesmo de tentar, às vezes, adequar a teologia dele para colocar um pouco do pensamento que ele tinha da época. Todo mundo tem esses deslizes, assim, eu acho, mas eu acho muito interessante o quanto ele colocava da vida dele na teologia dele e o quanto ele trazia da teologia dele para a vida dele. E é impossível dissociar a pessoa Bonhoeffer do teólogo Bonhoeffer. Isso, para mim, é muito legal, muito intrigante, assim. Já? Já. Então, cara, faz um resuminho pra gente, que eu sei que você tá ligado, que você tá lendo, você já leu as biografias aí, os Xananã do Bonhoeffer. Faz um resuminho aí da vida dele, porque é bem interessante aí a trajetória dele, como ele se tornou um teólogo, como ele se tornou um pastor, né, depois, ele foi pastor de crianças, é bem interessante isso também. Fala aí pra gente um pouquinho. Como que ele chegou lá no motim que ele participou contra o Hitler. Assassino de Hitler, né? Tipo, talvez, como o C.S. Lewis fala, né? O C.S. Lewis apareceu. O importante é o caminho para chegar, né? Até é verdade, lá. né, cara? O cara não nasceu já com adulto querendo matar Hitler, né? Nasceu na resistência, né? Como que ele chegou lá, nesse episódio? Sendo bem sucinto, assim, né? Então, Bonhoeffer é filho de Karl Bonhoeffer e Paula Bonhoeffer. Então, ele é o 4º filho de 8 filhos. Ele tem uma irmã gêmea, né? Falando que ele nasceu, acho que 10 segundos antes da irmã gêmea. Então, ele nasceu em 1906, numa região chamada Breslau, que era uma região da Alemanha, hoje acho que faz parte da Polônia. A família de Bonhoeffer é uma família com uma bagagem cultural muito, muito grande, assim, né? Então, quando você vai ver a família da mãe de Bonhoeffer, do pai de Bonhoeffer, todos eles tiveram cargos importantes na história da Alemanha. Então falam que o avô da mãe de Bonhoeffer era um teólogo famoso, que foi inclusive colocado num posto de teólogo por Goethe, que é o grande
escritor alemão. Então, a família de Bonhoeffer tem um background cultural muito forte, assim, inclusive para a área da música. Fala que a família era famosa, né, por ter os concertos deles de domingo, ou com a família, todo mundo tocava. Bonhoeffer tocava muito bem piano. Então, eles têm esse background cultural muito forte. O Karl Bonhoeffer, além de fazer filho, né, que ele tinha 8, ele também era um psiquiatra e diretor de um hospital. Então, ele tinha um cargo importante para a época dele. E é nesse contexto, dentro de uma família assim, que Bonhoeffer nasce e é criado, né? Com esse contexto, essa bagagem cultural muito forte. O pai dele, a família se muda para Berlim, porque o pai dele então consegue uma cadeira na Universidade de Berlim, na área de psiquiatria. Ele é o diretor da cadeira de psiquiatria na universidade, a família se muda para Berlim. E Bonhoeffer também começa a enfrentar algumas coisas ali na família dele, né? Então, em 1914 tem a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha que iniciou a guerra. Na Alemanha foi, talvez, a maior participação da guerra foi da Alemanha. E 2 dos irmãos de Bonhoeffer é alistado para o exército, é chamado para o exército para lutar na Primeira Guerra. Um desses irmãos de Bonhoeffer morre. E aí a família sofre muito com essa perda e Bonhoeffer já começa a perceber muito cedo o que estava acontecendo ali, né, no país, dentro da família. E ele fala para a irmã dele, né, tem uma noite, parece que Bonhoeffer está com febre, e ele acorda no meio da noite, na febre, e fala para a irmã dele: a gente não vai viver muito. Então Bonhoeffer já nasce nesse ambiente com background cultural muito forte, com esse contexto de guerra muito forte, com esse contexto da Alemanha da época, que era um contexto muito forte. E os pais de Bonhoeffer acham que ele seria músico, né? Porque ele gostou muito de música e ele tinha um talento muito forte, muito grande para música. Mas então, com 13 anos, ele chega para a família dele durante um jantar e fala: eu vou ser teólogo. Então, com 13 anos, Bonhoeffer já tinha decidido que ele ia estudar teologia e não música. Os pais dele ficam um pouco frustrados com a decisão, né? Mas Bonhoeffer tem uma ideia muito boa já de querer influenciar essa área de teologia, de querer participar da igreja de uma forma muito atuante e influenciar de uma forma muito boa. Ele tinha essa ideia já com 13 anos do que ele podia alcançar e do que ele podia contribuir, né? Então ele começa a universidade, ele começa os estudos teológicos dele. Durante os estudos teológicos, ele pega umas férias, vai para Roma. Nessa viagem em Roma, ele se choca quando ele vai para uma missa na Igreja Católica, que ele começa a pensar um pouco fora daquela igreja da Alemanha, né? Ele nunca teve uma fé, professou uma fé católica, sempre uma fé protestante, mas ele começou a pensar o que é a igreja. Ele começou a pensar na reforma protestante, ele começou a pensar na história da igreja, e ele começou a pensar o que é a igreja, qual é o papel da igreja. E esse tema vai ficar muito forte no coração e na mente de Bonhoeffer, que no futuro vai ser que ele volta, né, para a Alemanha, volta de Roma para a Alemanha. Ele começa a estudar em Berlim, vai estudar uns 6 ou 7 semestres em Berlim, onde ele tem o doutorado dele com o tema Sanctorium Communion, que é a comunhão dos santos, que foi com essa tese de o que é a igreja. Então, muito cedo ele já tem o pós-doutorado dele. Depois do pós-doutorado dele, depois do doutorado dele. O Vida em Comunhão é dessa época também ou é depois? O Vida em Comunhão vai ser depois. A comunhão dos santos é diferente, né? A comunhão dos santos ele vai estudar o que é a igreja, e Vida em Comunhão ele vai lançar depois, quando ele faz um seminário ilegal, vamos dizer assim, porque ele foi proibido pelo Partido Nazista de fazer o seminário, então ele faz um seminário ilegal. E nesse seminário ilegal, não é só um seminário onde as pessoas vão estudar. Ele tenta ali fazer uma relação de ética e fé cristã e comunhão e fé cristã, que vai ser o seminário de Finkenwald. Então ele traz essa questão toda que ele vê a comunhão cristã para dentro desse seminário. E é muito interessante, assim, a gente vai falar sobre isso. Legal, pode continuar. Então ele tem o doutorado dele. Só que assim, o Bonhoeffer tem essa bagagem cultural muito forte e ele sai do seminário formatado do jeito que o teólogo alemão gosta, né? Então aquela teologia liberal, uma teologia fria de olhar para o texto sem ver divindade, sem ver Deus na escritura, mas estudar a historicidade e a história da escritura. Esse era o papel do teólogo naquela época, era para isso que o teólogo era formado, e foi assim que o Bonhoeffer foi formado, com essa ideia inicial, né?
Então Bonhoeffer continua os estudos dele. Ele vai para Barcelona depois do doutorado dele. Ele vai ser ali assistente pastoral. Ele vai ser um pastor assistente. Em Barcelona ele começa a desenvolver o ministério com crianças. Ele é pastor assistente, começa a desenvolver o ministério com crianças, o que é bem interessante, porque hoje em dia não é tão comum a gente ver, né, um pastor com uma bagagem tão cultural tão grande, com uma visão teológica tão abrangente, desenvolvendo o ministério com crianças, mas para Bonhoeffer isso era muito importante. Na verdade, a gente negligencia isso hoje em dia, né, nas nossas igrejas. Assim, a gente coloca, muitas vezes, não é culpa da pessoa, mas a gente coloca as pessoas, não precisa ser muito preparado, só dar uma revistinha, passar um filme para criança, né? Isso que é interessante, Bonhoeffer, porque ele falava que se você conseguir explicar uma ideia complexa para uma criança, isso é muito importante para o seu ministério, porque você consegue fazer essa ideia acessível a todas as pessoas. E esse é um pouco do que Bonhoeffer acredita, né? Que você tem que fazer essa mensagem acessível a todas as pessoas. Então é muito interessante você ver alguém com essa bagagem cultural tão forte fazer isso acessível às crianças. Então ele fica em Barcelona, ele desenvolve esse ministério, ele começa a dar aula na igreja, a igreja gosta bastante dele, mas ele retorna para Berlim para fazer o pós-doutorado dele. Então ele estuda mais um tempo em Berlim, tem o pós-doutorado com uma tese chamada Action Being, que eu acho que é Ser e Agir, alguma coisa assim a tradução para o português. Tem publicado também essa tese de Bonhoeffer. Então ele tem dois exames, né? Um que ele pega o doutorado e o outro que ele é autorizado pelo Estado a dar aula na universidade. Então, só que depois que ele pega esse pós-doutorado dele, que ele pode dar aula, ele não começa a dar aula ainda na universidade em Berlim, ele vem para Nova York. Então ele vem estudar e dar aula aqui no Union Seminary, que fica em Harlem. Mas nesse ambiente daqui dos Estados Unidos, o Bonhoeffer faz uma crítica, né? Ele falou, não viu o evangelho. Ele falou, eu vi uma ideologia, um progresso, uma mensagem baseada na ideologia e no progresso, mas eu não vi evangelho. Ele vai falar sobre as igrejas que ele encontra aqui em Nova York. Mas tem uma igreja que ele encontra no Harlem, que hoje inclusive é uma das igrejas referências nesse estudo de teologia negra, e que é uma referência negra muito forte nos Estados Unidos, que é a Abyssinian Church. Então ele começa a participar nessa igreja, ele vê a comunhão dessa igreja, que é formada majoritariamente por negros, e ele se impressiona muito com a musicalidade, com a pregação do evangelho nessa igreja. Ele começa a se aproximar muito do jazz, que é uma coisa que ele vai gostar muito. Inclusive, ele fala que no seminário dele, ele colocava o jazz para os alunos dele. Então ele se apaixona muito por essa cultura. E nesse período que ele está aqui, existe uma transformação em Bonhoeffer que os amigos dele não sabem relatar muito bem, mas que o próprio Bonhoeffer relata depois. Então ele passa um tempo aqui em Nova York, ele retorna para Berlim. Quando ele retorna para Berlim, os amigos dele veem que ele está mais presente na igreja, ele tem uma paixão maior pela igreja, ele quer estar mais presente na vida da igreja. E em uma das cartas que ele manda para um amigo dele, ele fala que lendo o Sermão do Monte, ele percebeu que ele deve ser servo de Jesus. Então falam que nesse período Bonhoeffer está começando a enxergar o chamado dele, tanto o chamado para ser um pastor, né, porque então ele saiu teólogo, para ele talvez ele seguiria uma vida acadêmica apenas, mas ele começa a sentir o chamado pastoral e começa a ver também o importante da igreja na vida dele como servo de Jesus Cristo. Então eu acho isso muito, muito interessante também na vida de Bonhoeffer, é algo que fala muito comigo também, né? Então você vê Bonhoeffer com essa bagagem cultural, com o estudo dele. Quem forma o caráter de Bonhoeffer, que é apreciado, que o pessoal fala ele é melhor ser humano do que teólogo, quem forma esse caráter de Bonhoeffer, tudo que ele vai desenvolver depois, tanto na luta dele em favor da igreja, quanto na teologia que ele vai produzir, é a igreja que produz esse caráter em Bonhoeffer. Então isso é muito interessante, principalmente para a gente jovem, perceber a importância da igreja na formação do nosso caráter e na nossa visão de mundo. Então não é a teologia que traz essa visão para Bonhoeffer, é a igreja que forma isso em Bonhoeffer, em conjunto com a teologia. Então isso é algo que eu admiro muito assim, na vida de Bonhoeffer, que eu acho muito interessante. Então, quando Bonhoeffer volta de Nova York para Berlim, já está começando o partido nazista, né? Já está começando a tomar o poder na Alemanha.
Então, quando ele volta em 1932, por volta de 1932, em 1933, o Hitler vai ser o chanceler da Alemanha. E Bonhoeffer, por isso que falam, né, que Bonhoeffer é mártir, profeta, espião. Bonhoeffer, meio como um profeta ali, ele vê a ideia que existe, ele consegue fazer uma leitura muito interessante da Alemanha da época. Então, a leitura de Bonhoeffer, ele faz uma leitura que é confirmada pela história. Que o povo não está, na verdade, querendo Hitler chanceler, ou querendo que o Hitler assuma o poder, porque é Hitler, pelas coisas que ele falava. Não é só isso. Existia uma cultura da Alemanha que existiria um líder que tiraria a Alemanha da situação que eles estavam. Então, depois da Alemanha perder a Primeira Guerra, ele ficou um país muito economicamente abalado, socialmente abalado, então sofreu sanções de vários outros países depois da guerra. Então, existia uma cultura nacional de que teria um líder, tipo um Messias na Alemanha, que tiraria a Alemanha desse lugar. Uma esperança escatológica, né? Uma esperança escatológica, isso mesmo. E existe mesmo, né? Existe uma filosofia nazista ali, desse Übermensch, né? Do cara que vai tomar o poder, vai liderar o país e vai trazer de volta a abundância para o país. E Bonhoeffer vê muito bem que essa não é a liderança apontada pela Escritura e não é a liderança que um Estado deve ter sobre uma nação. Então, Bonhoeffer fala em rede nacional, em uma rádio para os jovens da época, apontando justamente essas questões sobre liderança. Falando, olha, esse líder, na verdade, é um ídolo. Ele não é um líder, ele não está fazendo bem para o Estado, não está fazendo bem para o povo. Enquanto Bonhoeffer está fazendo esse discurso, eles cortam a transmissão. Então, Bonhoeffer é censurado. Então, já começa esse cunho mais tirano nazista, né, de começar a cortar a comunicação que fala contra eles. E Bonhoeffer tá vivendo tudo isso. Então, começa esse discurso nacionalista muito forte, e a igreja fazia parte do Estado na Alemanha, né? Então, é como se a igreja ali pertencesse ao Estado. Então, esse discurso nacionalista, essa ideia desse líder, começa a abraçar a igreja, e a igreja começa a fazer uma aliança com esse partido nacionalista. Alguns membros e alguns pontos das igrejas começam a fazer uma aliança com esse discurso nacionalista. E quando alguns pastores veem isso, inclusive Bonhoeffer é um dos proponentes mais fortes, eles fazem uma declaração, que já começa a tirania, já começa a cortar quem fala contra eles, já começa a queimar livro, e Hitler já coloca os judeus como causa principal do declínio da Alemanha. Então começa essa demonização de alguns grupos sociais, e esses pastores já fazem uma confissão. Ainda não é um documento oficial, mas eles fazem uma confissão, relembrando qual é o papel da igreja de ser fiel à Escritura, relembrando qual é o papel da igreja para o povo. E eles fazem uma confissão baseada nisso, falando, olha, a gente não se alia a esse discurso nacionalista, a gente não se alia a esse discurso ariano, que já estava começando, né, com essa raça pura do arianismo, e a gente lembra que a igreja tem que ser fiel à Escritura. Então eles fazem essa confissão e eles mandam isso para a igreja do Estado, para o líder da igreja do Estado na época, falando, olha, a gente não se alinha a isso. Na esperança de reverter esse quadro que estava começando a tomar a igreja. Mas infelizmente eles não conseguem reverter, isso continua, essa igreja na Alemanha acaba se aliando realmente a esse discurso, mas existe ali a Liga dos Pastores Emergentes. Então é um grupo de pastores da época que falam, nós somos contra isso, nós não vamos fazer parte disso, então a gente está rachando com a igreja do Estado. Então agora o Confessing Church, que é essa liga de pastores emergentes, passa a ser um movimento chamado Confessing Movement, que depois passou a ser uma igreja que foi a fundação da Confessing Church, que é uma igreja que fez resistência ao nazismo e resistência à aliança da igreja do Estado ao discurso nazista. A igreja confessional, né? Uma igreja confessional, justamente por causa dessas confissões. E o Calbart também fez parte dessa igreja confessional? O Calbart já estava fora, né? Então, em 1934, o Calbart já tinha saído da Alemanha e ele foi para a Suíça. Então, o Calbart não estava na Alemanha. O Bonhoeffer trocou muitas cartas com o Calbart. Então, o Calbart até viu alguns desses pontos. É engraçado porque falam que Bonhoeffer também respeitava muito os mais velhos, respeitavam muito quem ele achava que tinha mais conhecimento.
Então, Bonhoeffer discordou de Karl Barth em muitos pontos, mas sempre respeitando Karl Barth. Mas o Karl Barth já estava fora, né, da Alemanha nessa época. Então, ele teve uma participação ali em ver as confissões, mas os proponentes mais fortes mesmo eram os pastores que estavam na Alemanha, inclusive Bonhoeffer. Você falou em off aqui na nossa gravação que deu errado, que ele tinha sido expulso da igreja confessional? Ele não foi expulso da igreja confessional, ele tinha sido expulso da Alemanha já. Ah, tá. É que, na verdade, ele é suíço, né? Ele não é alemão. Mas ele tava... Ele escrevia em alemão, ele fazia teologia em alemão. Ah, beleza, só esse parêntese. Beleza, pode continuar aí. Então Bonhoeffer vai traçar ali uma fronteira muito, muito interessante sobre igreja e Estado, né? Então Bonhoeffer vai falar dessa Confessing Church, qual que é o papel da igreja, qual a visão dele do papel da igreja em relação ao Estado. Então ele vai falar que primeiro que a primeira função da igreja não é se dobrar cegamente ao Estado, porque o Estado é autoridade. Pelo contrário, ele acredita que a autoridade é instituída por Deus, sim, para fazer o bem e punir o mal. Então, o primeiro papel da igreja e dos cristãos, ele vai falar que é questionar essa consciência do Estado. Então, é legitimar, ver se as ações do Estado são legítimas. Ver se o Estado está fazendo o que ele deveria fazer. E questionar essas ações do Estado. O segundo papel que ele vai falar da igreja é ajudar as vítimas do Estado. Então, ajudar as pessoas que estão sendo perseguidas, não importa quem. Esse é o papel da igreja nesse Estado. Ele vai falar, uma vez que a igreja é a consciência do Estado, não legitima as ações do Estado, e o Estado está fazendo perseguição, está caçando pessoas, a igreja deve ser responsável por parar esse Estado. Então, o que ele está falando é jogar pedra e pau na engrenagem mesmo para parar essa engrenagem, porque isso vai matar muitas pessoas. Então, Bonhoeffer já está prevendo isso e fazendo esse desafio e colocando isso para a igreja. Então, e essa base que vai levar ele a agir diretamente, então, contra o governo nazista, né? Sim, Aí tem um pouco da teologia de Bonhoeffer, a gente fala um pouco mais depois sobre as questões teológicas dele, né? Que ele coloca como questão teológica. Que a gente vai entender um pouco mais sobre o motivo dele de colocar. Um dos motivos foi esse. Então, ele colocou como o papel da igreja criar essa resistência, né, contra o Estado. Então, Bonhoeffer também, como tem essa Confessing Church, que é uma igreja separada da igreja do Estado da Alemanha, ele começa a pensar, a gente tem que ter os nossos próprios seminários. Porque até então, se você não fosse a igreja do Estado, você não poderia ser um seminarista, você não poderia criar novos pastores para essa Confessing Church. Então, eles criam esse seminário, logo o Partido Nazista proíbe esse seminário, então Bonhoeffer vai fazer ali um seminário clandestino, né? E é muito legal, porque aí Bonhoeffer vai começar a criar essa comunidade que ele coloca no livro Vida em Comunhão. Então, muito do que a gente lê no livro Vida em Comunhão é o que ele tenta de ter de vida com os alunos do Finkenwald, né? Que foi nessa cidade que eles colocaram o seminário, então tinha esse nome, o seminário. Então, é muito legal a rotina que eles tinham. Eles chamam uma rotina de confessar os pecados uns aos outros. Então, Bonhoeffer forçava eles, por exemplo, a toda manhã e no final da tarde ler as escrituras e meditar, mesmo que você ficasse em silêncio, mas você tinha que reservar tantas horas para você ficar em silêncio. Então é muito legal, no Vida em Comunhão, o que ele coloca ali é basicamente o dia a dia desses seminaristas, né? Então, o Partido Nazista acaba com esse seminário, um tempo depois, e o Partido Nazista está começando a listar todo mundo que nasceu entre 1906 e 1907 para lutar. E você não tinha como rejeitar, ou seja, Bonhoeffer ia ser chamado para lutar na guerra. E Bonhoeffer não queria isso. Então, Bonhoeffer tenta dar um jeito de sair da Alemanha. Então, ele consegue ali uma articulação com os amigos dele para dar aula aqui nos Estados Unidos. Então, ele volta para Nova York para dar aula. Mas quando ele chega aqui, ele vê que ele tomou uma decisão errada. Ele sente um peso no coração. Ele fala, eu não posso deixar o meu país na forma como está. E está aqui, ele falou. Eu preciso voltar e lutar pelo meu país. Eu preciso voltar e lutar pela igreja da Alemanha.
Então Bonhoeffer volta para Berlim, e aí ele já volta com esse pensamento de se envolver com a resistência. E ele faz uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala sobre o nazismo hoje, o nazismo é sinônimo de atrocidade, porque a história nos conta o que aconteceu durante o nazismo. Mas naquela época era tudo muito escondido, então o mundo não tinha consciência do que estava acontecendo, né, dentro da Alemanha nazista. Então Bonhoeffer usa as conexões dele nos Estados Unidos e principalmente na Inglaterra, porque a Inglaterra era o principal oponente da Alemanha, né? Então o líder lá da Inglaterra, Winston Churchill, então ele era o principal inimigo da Alemanha na época. Então, Bonhoeffer tem amizade com um bispo da igreja da Inglaterra e ele começa a reportar as atrocidades que estão acontecendo para o bispo da Inglaterra. E começar, inclusive, a pedir ajuda para essa resistência que ele está se envolvendo. Então, Bonhoeffer tem um plano de contrabandizar ali, né, de ajudar os judeus a fugirem para a Suíça. Ele consegue fazer isso com os judeus, com a ajuda da Inglaterra, e eles fazem uma articulação financeira para falar que está montando uma operação lá. E, na verdade, eles estão ajudando os judeus a saírem. E é por esse motivo que o Bonhoeffer é preso. Então, Bonhoeffer se reuniu com a resistência ali, mas a atuação mais forte de Bonhoeffer foi, inclusive, em ajudar judeus a fugirem dessa Alemanha que já estava matando os judeus, né? Então, essa foi a principal atuação de Bonhoeffer. Ele se envolveu com esse movimento grande de resistência, esse movimento que vai tentar matar Hitler, mas Bonhoeffer é preso por ajudar os judeus a saírem do país. Então, o Bonhoeffer é preso, ele vai ser preso lá na cela 92, eu acho, de Tegel, prisão de Tegel. Bonhoeffer fica preso um bom tempo ali, né? E o que acontece? Prenderam Bonhoeffer por ver o envolvimento dele com esse movimento ajudando os judeus a saírem da Alemanha, e estão começando a pegar outras pessoas desse partido de resistência, né? Então Bonhoeffer está ali na expectativa se ele sai da prisão, se não sai, e ele conversa muito com a família dele através de cartas, e eles usam uma criptografia para falar coisas importantes que o Estado não pode saber. Então é legal que falam que Bonhoeffer e a família circulavam, por exemplo. Então você pega um livro, a cada 7 páginas você circula uma palavra de uma frase. Então se você for lendo as palavras na sequência, você tem uma frase. Então eles tinham que usar um livro ou 2 livros para falar uma frase ou 2 frases. Era fora do comum, assim, né? Doideira. E aí Bonhoeffer fica preso, aí descobrem o envolvimento de Bonhoeffer com esse grupo da resistência, que esse grupo de resistência tentou assassinar Hitler, e aí que vem mesmo a condenação de Bonhoeffer à morte, né? Então mudam Bonhoeffer de prisão, quando ele é morto ele não está em Tegel, mas aí Bonhoeffer é executado, falando que foi muito sofrido, assim, né? Porque já estava, na verdade, a Alemanha já estava começando a perder a guerra, então eles estão, na verdade, o partido nazista está tentando se livrar das pessoas, porque se o inimigo chegasse e visse do que estava acontecendo, ia ser muito pior para eles. Então eles estavam começando a se livrar das pessoas, então Bonhoeffer foi condenado à morte, executado ali por enforcamento, né? Então, esse é o bem sucinto, tentando ser sucinto, resumão assim de Bonhoeffer, né? Mas é interessante a gente ver o porquê Bonhoeffer se envolve com a resistência, qual a visão teológica de Bonhoeffer sobre tudo isso. Então, quando eu falei que 1937, 1938 tem um evento muito importante na Alemanha que chama Kristallnacht, que é a noite que os alemães vão fazer uma caça aos judeus mesmo. Então, nessa noite, os alemães queimaram as sinagogas, queimaram os livros judeus, queimaram tudo. E falam que o Bonhoeffer, quando ficou sabendo, ele estava lendo o Salmo 74, se não me engano. Então, ele colocou do lado do Salmo 74 na Bíblia dele a data que isso aconteceu, né? 9/11/1938. E foi mais ou menos nessa época também que ele termina de escrever o Discipulado. E o Discipulado, que é um livro de Bonhoeffer, né, Discipulado, que em alemão recebe o nome de Nachfolge, que Nachfolge, na verdade, é seguir. Que ele vai partir dessa ideia do que é ser discípulo de Jesus. Então, ser discípulo de Jesus, ele vai falar que é seguir os passos de Jesus. E seguir esses passos, se for preciso, até a cruz. Então, ele vai falar que Jesus, quando ele se doa na cruz, ele carrega a culpa da humanidade. Então, ele fala, todo ser humano que age responsavelmente vai ser culpado. Ele vai falar. Porque todo cristão que age responsavelmente vai carregar a culpa e a dor dos outros.
Então ele parte desse conceito que a obra do discípulo tem que ser oculta só para ele mesmo. O discípulo não pode se orgulhar das obras que ele está realizando, ou que Deus está realizando através dele, deve ser oculta para ele. Mas para o mundo, a obra do discípulo tem que ser pública e sempre pública. Vai falar que você fugir para a invisibilidade é você negar o seu chamado a ser discípulo de Jesus. Vai falar, porque a obra de Jesus nunca se orgulhou pelos milagres que ele realizou. Mas a obra de Jesus na cruz foi a obra pública. Então esse é o trabalho do discípulo, vai falar. Então isso você vê essa teologia de Bonhoeffer se desenvolvendo na vida dele. Ele mesmo com essa bagagem cultural que ele tem, mesmo com essa bagagem teológica que ele tem, ele não se orgulhando daquilo que ele fez, ele se envolvendo com um caráter muito na luta da igreja, e ele sempre tem essa ideia de, se for preciso, ele vai se doar e vai dar a vida dele para carregar a culpa de outros. Ou ele vai dar a vida dele para carregar a dor de outros. Em outro livro muito importante de Bonhoeffer, que vai ter muito essa temática também, é o livro Ética, que ele vai falar que o papel do cristão, quando pensa em ética, não é se perguntar o que é bom e o que é mal. Ele vai falar, porque essa divisão entre bom e mal já indica a cisão na alma do homem, que aconteceu no Éden. Porque antes da cisão na vida do homem do bem e do mal, só existia uma coisa, que é a vontade de Deus. Ele vai falar, então, ética para Bonhoeffer é o mundo conformado à realidade de Deus em todas as esferas. Ele vai falar, é a conformação do mundo a Cristo em todas as esferas. Então ele vai falar principalmente sobre isso, do direito à vida. Ele vai falar sobre qual o papel de você lutar pelo direito à vida, qual o papel de você, junto com a mensagem do Evangelho, você levar esse derradeiro que ele vai falar, né? Que é as transformações, ou essa questão de carregar a culpa do outro, como Jesus carregou nossa culpa na cruz. Então a temática e a teologia de Bonhoeffer sempre teve essa temática de tomar a culpa do outro, ele vai falar. Então Bonhoeffer vê a igreja como a presença de Jesus Cristo no mundo. Ele vai falar, então, o corpo de Cristo no mundo e o corpo que sofreu pelos outros. Então, para Bonhoeffer, essa temática é muito forte em toda a teologia de Bonhoeffer, e é por isso que eu falo que não dá para a gente fazer uma divisão entre vida e teologia de Bonhoeffer. Então, isso é muito interessante. Quando você lê o que ele escreve, por exemplo, no discipulado, que o discípulo deve ser levado até a última consequência, e talvez até a morte, e quando você sabe que ele, na verdade, não foi um mártir político. Na verdade, toda a atitude política que Bonhoeffer teve foi uma reflexão da teologia dele. Sem a teologia dele, ele não teria tido a ação política que ele teve. Então você vê que ele levou essa questão de ser discípulo até as últimas consequências, de dar a vida, na época, pelos judeus e pelo povo que estava sendo perseguido. Então isso, essa coisa intrínseca entre vida e teologia de Bonhoeffer é algo que eu acho fundamental, assim, é algo que eu quero para minha vida, assim. Essa questão de um discipulado, né, seguir a Jesus que custa algo pra gente, é onde entra aquela questão da graça barata, né, que é o discipulado, onde ser discípulo de Jesus, onde não te custa nada, onde você não sofre nada em favor de ninguém. Fala um pouquinho mais aí dessa graça barata, que é um conceito bastante famoso, né, pra gente aqui no Brasil, que eu acho que o livro mais famoso é o Discipulado, né? Sim, então, o Bonhoeffer começa o Discipulado falando dessa distinção entre a graça barata, né, e a verdadeira graça. Então, a distinção que ele faz é que, na verdade, essa graça barata vai, inclusive, promover o nazismo da época. Porque ele vai falar que... Ele dá um exemplo muito interessante, né? Que ele fala que a igreja aceita tudo, que está tudo ok, que você não precisa fazer nada. Então, isso é a graça barata que Bonhoeffer vai falar. E é muito legal que ele fala assim, uma coisa, por exemplo, você ter um exercício de matemática para realizar. Então, antes de olhar o exercício, você fala, não consigo. Isso é uma desculpa. Eu falo, isso é graça barata. É quando a gente olha para a gente e fala, não consigo, não vou nem tentar. Isso é uma graça barata.
vai falar, a graça que a gente tem contato e a graça que o evangelho mostra é aquela da pessoa que tentou, tem 13 páginas tentando fazer exercício e no final fala, olha, é impossível. Então, isso é a verdadeira graça que ele vai falar, né? Você tentar ao máximo, você se esforçar nessa reflexão, você se esforçar ao máximo para seguir Jesus e reconhecer que por si só você não consegue. Mas você está tentando, né? Você se esforçar para isso. E é diferente de você olhar e falar, não consigo, não vou nem tentar. E esse discurso da igreja da época de falar, não, tá tudo certo, não precisa fazer nada e tal, foi um pouco que contribuiu para que o nazismo acontecesse, né? Que você acabou matando um pouco da ortodoxia, matando um pouco da doutrina, matando um pouco do ser cristão realmente, né? Separando a vida da teologia, né? A teologia da vida. Isso. É. Eu abri aqui na página e tem um trechinho que dá para resumir aqui o contraste entre a graça barata e a graça preciosa. O Bonhoeffer fala assim, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E daí ele vai falar assim, que a graça preciosa é o tesouro oculto no campo pela qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Mais para frente ele vai dizer, não pode ser barato para nós o que custou caro para Deus. Custou o seu próprio filho na cruz. Sim. Sensacional. Tem duas frases que eu gosto dessa parte da graça barata e graça preciosa, que ele fala assim, ó, a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. Aí ele fala, né, graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. Isso é muito interessante. É bem no comecinho, né? Como a graça faz tudo sozinha, tudo também pode permanecer como antes. Afinal, a minha força nada faz. Então é legal isso que Bonhoeffer fala sempre do papel do discípulo ser uma atuação pública. Então é legal que Bonhoeffer nunca vai trazer a fé e nunca vai trazer a atuação cristã para o oculto. E é legal como ele vê o papel de Cristo na vida do cristão. Ele vai falar que Cristo vai ser o nosso mediador. Então que Cristo não tira o cristão do mundo. Cristo não tira o cristão do mundo e coloca dentro da igreja, para ficar escondido e oculto dentro da igreja. Pelo contrário, ele vai falar, Cristo causa uma ruptura entre nós e o mundo. Então ele nos manda de volta ao mundo com uma comunhão restaurada com o mundo. Vai falar, porque agora Cristo é o nosso mediador. Eu não mais tenho comunhão com todas as coisas ao meu redor a partir de mim mesmo. Porque essa ruptura foi feita por Cristo. Mas agora Cristo preencheu essa ruptura entre eu e o mundo. Então eu tenho que agora atuar no mundo a partir de Cristo como meu mediador. E é isso que vai nortear a teologia de Bonhoeffer e até a ação dele em se envolver com a resistência, se envolver fazendo resistência, lutando pela igreja, ajudando os judeus. É ver Cristo como mediador entre ele e o mundo, mas sempre atuando no mundo e não oculto dentro de uma igreja só. Então é muito interessante essa questão da atuação pública do discípulo na teologia de Bonhoeffer. Eu acho interessante, eu separei uma frase que não é do C.S. Lewis, há um trechinho do livro do Tim Keller, Igreja Centrada, e daí ele está falando sobre comunhão e também sobre o envolvimento da igreja na cultura, né, na vida pública, e daí ele vai dizer assim, ó, como mostra Bonhoeffer, o evangelho descentraliza, ou tira, né, do centro, o ego, e abre caminho não apenas para relacionamentos mais profundos e transparentes entre os cristãos, ajudando a tornar a igreja uma comunidade contrastante, mas também para relacionamentos humildes e de serviço com pessoas que não compartilham nossas crenças. Eu acho legal esse resuminho sucinto do que o Tim Keller faz, porque fala da comunhão, da importância da comunhão que o Bonhoeffer fala dessa igreja como comunidade contrastante, que é esse termo comunidade contrastante, resume o que foi a Confession Church, né, a igreja confessional. Foi a igreja mostrando o seu caráter contracultural,
que naquele momento, assim como o Iago Martins, né, do Dois Dedos de Teologia, chama hoje o cristianismo cultural, né, ele, pelo que eu entendo, ele colocou esse nome, né, aqui no Brasil, tipo, o cristianismo que é assimilado pela cultura, mas que é com uma graça barata, né, que não requer envolvimento das pessoas. Aconteceu isso lá no nazismo, a igreja se tornou cultural, existiu ali uma assimilação do cristianismo com o nazismo, e o Bonhoeffer cria, junto com esses outros pastores, essa comunidade que se contrasta, que vai contra essa assimilação do mal com o cristianismo, e essa última ideia que o Tim Keller põe aqui do serviço humilde com relação às pessoas não só da mesma fé, mas de outras, como foi o caso dele, como que ele fez com os judeus, né? Então é muito interessante também, é quase um modelo de igreja que o Bonhoeffer deixa pra gente. Sim, sim. É muito interessante isso, igual eu falei. Eu acho que isso é uma questão muito complicada na história, então se você for ver, desde a Reforma Protestante existe esse diálogo, né? Qual é a fronteira entre igreja e Estado? Então a Reforma Protestante já deu um passo muito grande, que foi fazer a cisão entre igreja e Estado. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, a Reforma Protestante foi muito responsável por isso. Eu acho já foi um passo muito grande. Mas eu acho que essa ideia de Bonhoeffer é muito atual para a gente, do perigo da igreja fazer uma aliança com qualquer governo. Então, acho que essa questão é muito interessante, da igreja ser a consciência do Estado. Porque a nossa aliança e a nossa responsabilidade é com a Escritura e com o Evangelho. A gente não faz aliança com o Estado. Pelo contrário, a gente tem que questionar o Estado baseado na nossa aliança com a Escritura e com o Evangelho. Então, a gente não faz aliança com uma bancada cristã, a gente não faz aliança com um presidente que se diz ser de Deus, a gente não faz aliança com um presidente comunista, a gente não faz. A nossa aliança é com o Evangelho e com a Escritura, e a gente vai questionar o Estado. É uma bancada evangélica, uma bancada religiosa, tem que ser questionada. Independente de quem for, ele coloca muito claro que essa aliança entre igreja e Estado é muito perigosa e que o papel da igreja, na verdade, é ser consciência do Estado, ser consciência da autoridade. Isso eu acho que é algo muito bem definido, assim, que é muito atual, né? Eu acho que a gente pensar nisso hoje é algo muito atual também. Então, eu acho isso muito interessante também na teologia assim, do Bonhoeffer. A gente falou um pouco sobre isso naquele episódio, acho que foi o 5, Política e Religião, né? Sobre esse nosso papel como igreja de ser mesmo essa consciência, né, do Estado, como você falou que o Bonhoeffer ensinou, assim. Guga, vamos indicar os livros aqui, todos talvez. Vamos. Antes de começar, eu lembrei de um filme aqui, vocês podem procurar na internet. Eu sei que tem na plataforma Lock, que se escreve L-O-C-K-E. É tipo um Netflix, só que você consegue alugar os filmes separados lá e dá para alugar o filme Bonhoeffer, o Agente da Graça, por R$3,99. Assiste que vale a pena, é quase um resumo aí só dessa parte mesmo de luta do Bonhoeffer contra o nazismo. Então fica a dica aí. Vamos para os livros então. Discipulado. Discipulado é muito bom. O Ética é muito bom, mas o Ética eu acho que... O Discipulado eu acho que fala uma linguagem mais acessível, assim, acho que é muito melhor legal. Para começar, né? A introdução ao Bonhoeffer. E eu acho que se sintetiza bem, assim, né? A teologia do Bonhoeffer. Então, Discipulado, para quem se interessar, acho que pela biografia do Bonhoeffer, tem esse livro aqui do Eric Metaxas, que é muito bom, mas eu não lembro de ter visto esse livro em português. Como é que é o nome do autor? Eric Metaxas. Acho que a gente até indicou esse daí, você achou que só tinha em inglês, mas acho que tem em português. Esse aqui, ele tem bastante páginas, né, esse aqui, só que tem uma versão dele que é resumida. Então, menos do que metade. Então, você tem 200 páginas. Ele só pega os pontos principais, o que ele acha mais interessante, e tem uma versão resumida. Tem esse aqui em português que é bem legal,
Porque esse daqui é mais focado nesse contexto histórico dele, né? Então vai falar mais sobre história mesmo, é mais um interesse maior na biografia mesmo, nas partes da vida dele, da história dele. Ó, tem em português, é esse título aí, Pastor, Mártir, Profeta, Espião. Eric Metaxas. Tem. E é grossão mesmo, já vi. Tá caro então, mas na tem uma Amazon, versão... 150 pila na Amazon. Então, porque tava em falta, eu acho. Mas tem uma versão resumida. Agora tem esse daqui ó, também, que esse daqui eu acho que eu indico mais. Porque esse daqui não vai focar só na vida do Bonhoeffer. Então esse daqui ele vai falar um pouco sobre tudo, é bem interessante. Ele vai falar... ele coloca aqui só o mártir, né? Então, na verdade, esse livro aqui é uma tese de um cara, uma tese, acho que doutorado de um cara, que ele queria falar por que Bonhoeffer deveria ser considerado um mártir. Então é legal porque ele coloca aspectos da vida de Bonhoeffer e coloca muitos aspectos da teologia de Bonhoeffer e faz principalmente essa interligação entre teologia e vida de Bonhoeffer para defender essa tese do mártir. Então, eu acho que esse aqui, para começar com um pouco de biografia de Bonhoeffer, esse aqui é mais legal, mais interessante. Legal. Eu só tenho 2 aqui e eu indico profundamente os 2. Vida em Comunhão foi o primeiro livro que eu li, eu acho, sobre igreja, então me impactou muito. Foi o livro, acho que vai fazer uns 10 anos já, que eu li lá no primeiro seminário que eu fiz. Então vale a pena, é bem fininho. Então você que está querendo aí, talvez, pensar assim, por que você precisa ir para a igreja para ser um cristão? Isso aqui ajuda você a entender um pouquinho o valor disso e a necessidade disso, né? Esse livro foi bem impactante, assim mesmo. E teve uma frase que o pessoal gostou, né, pelo que você falou lá nos comentários, que foi que a verdadeira comunhão acontece quando a gente se decepciona com alguém. Porque a partir desse momento, o mediador entre eu e essa pessoa não são mais as minhas expectativas, né? Isso. Mas agora passa a ser Jesus Cristo e eu olhar para essa pessoa com a mesma graça que eu fui alcançado. Então, Bonhoeffer fala isso nesse livro, né? No Vida em Comunhão. Então, ele vai falar muito sobre comunhão, assim, de uma forma bem acessível, é muito legal esse livro. Legal. Valeu, Gustavo, por ter falado aí sobre um tema que você gosta de falar. Foi bem legal mesmo, aprendi bastante e sei que a galera vai aprender bastante. Sem me prolongar muito, os assuntos abordados, né, a vida e a obra do Bonhoeffer é muito atual, né, dos tempos que a gente está vivendo. E também, assim, estamos gravando um dia depois do dia que hoje é dia 28 de janeiro, né? Dia 27 de janeiro foi o dia que a ONU decidiu como memória às vítimas do Holocausto, né? Então, sim, fica aí essa homenagem simbólica dos Teólogos Anônimos a esse dia, que foi ontem, e só vai sair, esse episódio vai sair mais pra frente, mas fica aí a nossa homenagem aí também. Valeu, Guga, valeu, galera. Nos vemos. Antes de terminar, uma coisa pra gente terminar aqui. Falar como terminou a história do Bonhoeffer, assim, que é bem legal. A forma que o autor desse livro termina o livro, né? Porque o Churchill falava que não existia uma pessoa boa na Alemanha. Então essa era uma frase de Churchill que ele repetia exaustivamente. E quando a Inglaterra, né, e os aliados venceram a guerra contra a Alemanha, eles fizeram um culto memorial para Bonhoeffer na Inglaterra. E aí o Churchill falou, se existia uma pessoa boa na Alemanha, essa pessoa era Bonhoeffer, por tudo que ele fez, né? Reportando o que acontecia e pela luta dele contra o nazismo. Então é muito interessante assim, a gente ver Bonhoeffer sendo reconhecido como essa pessoa. É legal porque no final da vida dele, depois da morte dele nesse culto memorial, ele não foi reconhecido só como teólogo, mas como a pessoa que ele foi. Então isso eu acho que fica como reflexão pra gente também, né? Além de todos de tudo que a gente procura alcançar na vida, seja na área de teologia ou não, na nossa background cultural, histórico, os goals que a gente tem para nossa vida, é quem que a gente está se tornando e quem que a gente vai ser lembrado como pessoa, né? Não só os nossos títulos, mas qual a finalidade daquilo que a gente faz. Então essa acho que é uma reflexão que Bonhoeffer deixa para mim, que eu gostaria de deixar para todo mundo que está acompanhando a gente aí também. Valeu. Oi. Não vou nem falar nada depois dessa. Valeu, galera. Siga a gente lá nas redes sociais, @teólogosanônimos. Deixa seu comentário lá, curte e vai ouvindo aí este episódio, os outros, se você não ouviu. E este foi o Gustavo Macieira falando de Dietrich Bonhoeffer. Até a próxima, Guga. Até a próxima. Próximo episódio. Tchau, galera. Curte aí, deixa um comentário, se inscreve no canal. Tchau.
teve uma frase que o pessoal gostou, né, pelo que você falou lá nos comentários, que foi que a verdadeira comunhão acontece quando a gente... Esqueci agora.